falar sobre o medo, não é aquele medo natural, claro, né? Mas aquele medo que faz a pessoa adoecer, sentir-se tão sozinho, tão desprotegido e achar que vai ser destruído, seja por uma situação que ela esteja vivendo ou um sentimento, né, do seu coração, um sentimento que vai crescendo e vai abafando todas as outras emoções contrárias ao sentimento de segurança, contrário ao sentimento de certeza, de convicção. É desse medo que falamos, o medo que paralisa. Muitas pessoas ficam paralisadas em suas vidas, até mesmo na questão física e de avançar fisicamente, né? Quantas pessoas, por exemplo, não viajam porque elas sentem medo de terem um acidente e paralisa fisicamente também, né? O medo também paralisa os teus projetos, os teus sonhos, faz com que você não avance. O medo traz esta insegurança, onde você prefere ficar no teu lugar de conforto. Eu creio que o maior aliado do fracasso é o medo, porque ele impede que você avance em teus projetos, em teus sonhos, e você nunca alcança aquilo que você poderia alcançar se talvez não todo o projeto, o sonho que você idealizou, o projeto que você escolheu e quis, mas pelo menos se você pudesse ser livre do medo e avançar, chegasse, quem sabe, a um lugar próximo, alguém incentivando para que nós sejamos pessoas sonhadoras de projetos, olhando coisas grandiosas para frente em nossas vidas e conquistar coisas grandiosas. Diz que devemos apontar para as estrelas, que pelo menos na nuvem a gente acerta, né? Mas o medo, ele faz você paralisar e não avançar. Eu falo isso por experiência própria. Muitas coisas nós conquistamos, e não falando de material, mas outras coisas em termos de ministério, de experiências e coisas tremendas que aconteceram e vivemos na nossa vida. E estas coisas falam também de conquista de amizades, de relacionamento com pessoas que jamais nós poderíamos ter e alcançar se ficássemos com medo, por exemplo, de mudar de cidade. Um dia fomos desafiados a ir para o Rio de Janeiro, morar na Baixada Fluminense, um lugar terrível, muita violência, muito assalto, muito crime, e sentimos medo, claro, mas não permitimos que o medo nos paralisasse. Nós conseguimos vencer o medo, e dessa experiência de irmos para o Rio de Janeiro, de passarmos lá um ano,
E nós trouxemos na bagagem muitas experiências e olha, amizades que sinceramente não são tesouros, coisas eternas que gravamos, que guardamos na nossa vida até hoje, e eu sei que perdurará assim por toda a nossa vida. Tudo porque nós conseguimos vencer o medo. Então, se vencemos o medo, nós conseguimos romper e vencer e alcançar grandes conquistas nas nossas vidas. Então, mas se o medo é maior e ele nos paralisa, então nós ficamos na mediocridade, vivemos uma vida medíocre e não conseguimos avançar em projetos não só pessoais, financeiros, materiais, como também outros projetos em nossas vidas que iria fazer toda a diferença na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, o medo é muito ruim quando ele torna-se algo influente na vida da pessoa, algo grande, considerável. O medo não impede você de tantas e tantas coisas. E em relação a Deus, o medo também é aquele que impede que você avance em Deus, conquiste grandes coisas em Deus, conheça a Deus profundamente. Então é importante que você vença o medo. É importante que assim, o medo na tua vida, embora ele seja presente em alguns momentos da tua vida, é importante que ele seja, cada vez que ele se manifesta, que ele seja vencido por você. E vencer o medo significa ser livre. Livre para você avançar em todas as áreas da tua vida, sem impedimento algum, e alcançar coisas que, como a Bíblia diz, está lá no livro de Jeremias, e clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. E podemos linkar esse versículo com a palavra de Paulo, que vai dizer as coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, são aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E existe uma vida muito mais sublime do que a vida que a maioria dados da pesquisa. Então assim, caiu aí a internet. Existe uma vida muito mais sublime do que aquela que a maioria das pessoas vivem hoje. A maioria das pessoas vivem uma vida medíocre, um cotidiano medíocre, e ao longo da sua vida elas são presas por situações, problemas, elas não conseguem avançar e alcançar uma sublimidade de vida que
é visto em poucas pessoas no mundo até hoje. São poucas a história de homens, mulheres, jovens e até crianças que alcançam feitos em várias áreas, vários aspectos de suas vidas, e a maioria está ali, parece que colocadas em uma caixinha, se debatendo com situações do seu cotidiano, no que se refere ao alimentar-se, ao vestir-se, ao mover-se, a um meio muito medíocre de vida. E Deus nos criou para viver grandes coisas nele, para aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que sentimentos do homem não alcançou sentir, e coisas sublimes como Jeremias, o Espírito Santo soprou pelo profeta Jeremias, de que coisas grandes e firmes ele nos anunciaria. Então, assim, essa meditação sobre o medo hoje, te dando segredos aí para vencer o medo, tem o objetivo de você ser livre e poder voar em tua vida, em todos os aspectos, e viver uma vida digna do teu Criador, uma vida no centro da vontade daquele que te criou e te formou para você viver grandes coisas, uma vida que verdadeiramente possa ser chamada de vida, uma vida em abundância, em todos os aspectos. Então esse é um intuito desta nossa meditação nessa hora. Quando nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento onde aí fora existe uma ameaça contra a nossa saúde, contra nossas vidas, um momento em que as pessoas estão trancadas e estão dizendo a elas: não saia, que se você sair você pode pegar o vírus, você pode ser contagiado, você pode morrer. Um momento que as pessoas estão com medo de sair de casa para trabalhar, por medo. É um momento que o medo está sendo liberado nas nações da terra, em toda a terra. Muitas pessoas com medo, muitas crianças com medo, porque, aliás, quero aqui fazer um parêntese e pedir a você, papai, mamãe, que converse com as crianças e traga essas explicações que as tuas crianças possam entender, e que esse tempo de medo liberado na terra, nas nações, no mundo, não afete as tuas crianças e elas não venham a ser não venham a ser jovens adultos paralisados e presos pelo medo, mas possam ser livres também e alcançar grandes coisas. Dê um tempo para elas, sentar junto com elas, explicar e também passar, quem sabe, essas dicas que nós vamos passar para você aqui, sobre esses remédios que nós vamos passar aqui, para que elas também vençam o medo. Bom, para começar sobre o medo, nós vamos ver onde tudo começou. Onde será que começou? Onde será que entrou a questão do medo na raça humana? E a resposta para isso, é claro, está na Bíblia. Então você pode conferir no 3º capítulo do livro de Gênesis. Você vai ver ali um diálogo
entre Adão e Deus. Então, Adão e Eva pecam, tomam lá, desobedecem, transgridem a lei de Deus, que era não coma do fruto que está no meio do jardim. Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, vocês podem comer. Porém, do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não toquem nele. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E veio a serpente, Satanás usou a forma de uma serpente, se apossou dela e misturou ali em Eva a semente da dúvida, misturou a palavra que Deus tinha dito a ela, e Eva ficou confusa, porque ele disse: é verdade, Eva, que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E Eva disse: nós podemos comer de tudo, sim, só do fruto da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer. Então, aí entrou o tentador dizendo: olha, se você comer, ele proibiu, porque se você comer, os teus olhos se abrirão e você será como ele. Então o homem caiu, vocês sabem a história. Eva comeu do fruto, deu do fruto para Adão, e então eles foram amaldiçoados, ou abriu-se a maldição, e a maldição pôde tocar agora Adão e Eva. E então Deus vem, a Bíblia diz que todo final, toda viração do dia, Deus vinha para ter um tempo de comunhão com seu filho, com Adão, com Eva, ensinar-lhe tudo que nós podemos ver hoje que a ciência sabe, que os estudiosos sabem, tudo que nós sabemos sobre o universo, as plantas. E é claro que são coisas que há algumas que vêm sendo alguns detalhes que vêm sendo descobertos na nossa época, mas todo o básico que sabemos da astronomia e enfim, de tudo que existe, foram naqueles tempos que Deus tinha comunhão com Adão e assim o ensinava. Mas Deus chama Adão e diz: Adão, onde estás? E olha que coisa interessante. Até ali, Adão não conhecia nem a palavra medo, nem o sentimento, nem a emoção chamada medo. Então, Adão diz: Senhor, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo e me escondi. Deus perguntou para ele: podemos ser corajosos juntos? Quem mostrou que você estava nu? E Adão disse: Senhor, eu tive medo e me escondi. Veja só, é a primeira vez, é o lugar onde o medo entra no homem. É no Jardim do Éden, em uma circunstância que revela essa circunstância que Adão e Eva estavam ali, e que este sentimento, esse espírito de medo entrou neles. Foi a circunstância onde ele sentiu-se envergonhado e então teve medo. Veja, quem te mostrou que estava nu? Senhor, eu tive medo e me escondi. E Adão viu que estava nu,
sentiu medo e se escondeu. Então, a raiz do medo está explicado aí. Por que que Adão sentiu medo? Porque olhou para si e viu que estava nu. Agora, preste atenção. Teologicamente, esse aspecto da roupagem que Adão tinha antes de ver que estava nu, ele tem uma conotação espiritual. A roupa que Adão e Eva usavam antes de pecarem era a própria glória de Deus que os envolvia. Então, a Bíblia vai ensinar, nesse contexto do capítulo 3 de Gênesis, ela vai ensinar que mesmo eles estando nus, fisicamente, sem roupa, que cobrisse todo o seu corpo e protegesse não só Adão do sol ou de outras, né? Esta roupa, eles viam que estavam sem uma proteção física, porém, eles não tinham vergonha, porque eles não se sentiam nus, eles se sentiam cobertos, protegidos, porque eles estavam vestidos. Eles não tinham uma pele de animal sobre eles, eles não tinham uma roupa como essa que nós estamos usando, um pano, uma folhagem, algo sobre o corpo deles, mas eles se sentiam cobertos, vestidos. E a vestimenta que Deus colocou neles foi a sua glória. A glória de Deus cobria o corpo de Adão e de Eva. Por isso, eles não se envergonhavam de estarem nus, porque não se sentiam nus. A glória de Deus os cobria. Vamos imaginar que a glória de Deus seja o mesmo que a presença de Deus sobre eles. Era isso que protegia. Você sabe que às vezes você, mesmo não estando com algo na tua vida, mas você sente que está com aquilo. É mais ou menos assim. Quando uma pessoa faz algo errado, e eu sei que você já foi criança, já fez algo errado, ou se tem criança nos ouvindo, ela sabe disso. Quando você é criança, ou mesmo adulto, você faz algo errado, e aquilo impacta tanto você, fiz errado, fiz algo muito sério errado. Quando você comparece diante de pessoas